visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões, e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda parte. Vejam, meus irmãos, tamanho é a maldade dessas ovelhas. Além de elas estragarem os pastos e a água, elas ainda dão empurrões nas outras ovelhas mais fracas, mais magras. E o Senhor segue falando aqui: eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. A gente vê aqui o Senhor de novo, enfatizando. 2 vezes ele fala isso, que vai fazer distinção entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. E aqui a gente precisa fazer uma pausa e comentar esse versículo. É muito interessante, meus amigos. Até então, nós temos Deus se colocando como pastor por excelência. E Deus é o pastor. Mas agora ele parece também indicar uma outra pessoa para ser o pastor. Porei sobre elas um só pastor. Quem é esse pastor? E ele as apacentará. E aí ele fala, o Senhor Deus fala, que esse pastor é o meu servo Davi. Bom, Davi já tinha nascido, já tinha vivido, já tinha acontecido, já tinha morrido. Mas, conforme todo o contexto bíblico, a gente sabe de quem Deus está falando aqui. O servo Davi aqui é o Senhor Jesus. Jesus Cristo, a semelhança de Davi. Ele é descendente de Davi. Ele é o Senhor de Davi. É ele quem apacentará as ovelhas. E como diz aqui o texto, ele será o pastor. Ele será o pastor das ovelhas. Então, o próprio Deus, que é o pastor, também coloca Jesus Cristo como sendo o pastor. Pois o próprio Jesus Cristo é Deus. E ele também é o Filho de Deus. Conforme o Evangelho, ele é o bom pastor. E aí segue o versículo 24. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Vejam, irmãos, isso é muito interessante. Aqui também, nesse texto, a gente consegue perceber a congruência, a comunhão entre Deus e o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, com vários títulos, com várias vezes na Bíblia, não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, ele sendo colocado como a figura divina. Ele sendo conectado, o que ele é com o que Deus é. Deus é pastor, ele também é pastor. O Senhor é Deus e o servo Davi aqui é o príncipe no meio das ovelhas. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro dentre os mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou, para que nós também um dia ressuscitemos e sejamos transformados. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso pastor. Ele é o nosso Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Deus Filho. E aqui a gente vê a comunhão que existe entre o próprio Deus. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo.
E esse Deus nos chama para vivermos em comunhão com Ele, para vivermos em comunhão uns com os outros, nos tratando bem, não nos empurrando, né? Não estragando a comida e a bebida do outro, mas como irmãos que somos, como família espiritual, como família na fé, nos ajudarmos, cuidarmos também uns dos outros, assim como o nosso bom pastor cuida de nós. Assim como os verdadeiros pastores humanos devem também cuidar das suas ovelhas, devem zelar pelo rebanho que Deus confiou a eles. Então, assim nós temos esse texto, um texto que nos traz a reflexão da importância do cuidado dos pastores para com o rebanho, das pessoas entre si, e de nós percebermos também que até os pastores, né, os pastores humanos também precisam do pastor que é Deus, do pastor que é o bom pastor, do pastor Jesus. Todos nós somos apacentados por Deus. Todos nós somos apacentados e cuidados pelo nosso Senhor Jesus. Que assim seja. E eu desejo que o Senhor Deus, Ele também esteja contigo. Esteja te dando todo o cuidado que você precisa. Esteja te apacentando. E de fato Ele está.